Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales e estou gravando esse vídeo para lhes apresentar uma aplicação da interoperabilidade de sistemas. Nesse estudo de caso, realizamos a interoperabilidade com serviços web do tipo REST e em linguagem PHP. Então nós temos aqui o primeiro sistema envolvido na interoperabilidade. Trata-se da gestão de fluxo de trabalho numa unidade de atendimento de saúde. Então aqui nós temos o cadastro dos pacientes. Uma vez cadastrados, eles vão para uma fila de espera para triagem, onde são informados dados de sinais vitais e uma história do paciente. A partir da triagem, o paciente é enviado para a fila de atendimento médico, qual pode ser realizado pelo profissional, e então a pessoa liberada do atendimento na unidade. O segundo sistema envolvido na interoperabilidade é um sistema de cunho policial. Trata-se de uma lista de pessoas procuradas pela polícia. Então aqui nós temos a lista de pessoas procuradas e nós temos a possibilidade também de inserir novas pessoas com nome e CPF, além de remover pessoas dessa mesma lista. Então temos o seguinte requisito, que quando o paciente for registrado na unidade de atendimento, que seja informado ao atendente se ele está sendo procurado pela polícia. Mas como vamos colocar essa informação no sistema se ela pertence a um outro sistema distinto do registro de pacientes na unidade de atendimento? Então, aí entra a possibilidade de uma aplicação de interoperabilidade com serviços web. Então, iremos publicar um serviço no sistema da polícia que verifica se uma pessoa com seu CPF está presente na lista de pessoas mais procuradas e retorna sim ou não. Esse serviço vai ser consumido pelo sistema de gestão da unidade de atendimento no momento do cadastro de um novo paciente. Veja que há a informação do CPF e isso pode ser utilizado no consumo do serviço publicado pela polícia para verificar se aquele paciente é procurado pela polícia ou não. Em meio ao código-fonte da aplicação de software da polícia, vamos criar mais um programa que vai se chamar procurado_ws.php. Nele nós vamos escrever um código que captura o que quer que seja o dado que é entrado no programa, busca no banco de dados, se encontrar, retorna uma estrutura dizendo que a pessoa está sendo procurada pela polícia. Se não encontrar nada, retorna uma estrutura também, mas dizendo que não há nenhuma pendência para aquele indivíduo. Então escrevemos o nosso código PHP e a primeira instrução que iremos realizar será capturar uma estrutura que nós estamos determinando que deve ser no formato JSON, tá? Porque nós vamos manipulá-la dessa forma. Nós vamos capturar o que quer que seja que tenha sido dado como entrada para esse programa, com a função fileGetContents, como parâmetro php://input, ou seja, qualquer coisa que seja dado como entrada para esse programa estará então na variável JSON. Nós vamos transformar então essa estrutura JSON em um vetor para conseguirmos manipulá-la dentro do programa. Isso nós podemos fazer com a função JSON decode, passando como parâmetro esse texto JSON que foi recebido e também um segundo parâmetro true, para que seja retornado em formato de vetor ao invés de um objeto simples. Como nós estamos escrevendo o programa, nós podemos determinar como vai ser a estrutura JSON que vai ser recebida. E quem for consumir esse serviço é que tem que obedecer essa determinação. Então nós vamos capturar aqui o CPF, que deve estar nessa estrutura que nós recebemos, no índice documento. Tendo esse dado isolado aqui na variável CPF, nós podemos conectar no nosso banco de dados. Ele é um SQLite, se chama
banco de dados.dat e iremos realizar uma consulta em SQL. Select *from procurado where CPF igual a alguma coisa. Essa alguma coisa vem da variável CPF que nós já temos ali isolada, ok? E vamos executar essa pesquisa colocando o resultado dela na variável resultado. Nós vamos também retornar esse resultado da pesquisa em formato de um vetor. Nesse momento nós temos na variável resultado o conjunto de tuplas encontradas pela pesquisa. Ela deve encontrar uma ou nenhuma tupla. Então nós vamos verificar aqui com uma condição se a contagem de elementos em resultado for maior do que 0. Nesse caso, nós vamos declarar aqui um vetor em que nós temos um índice situação, cujo valor vai ser procurado. Caso contrário, ou seja, se não encontrar nenhum registro com aquele CPF, o nosso vetor vai ter também o índice situação, mas o valor referente a esse índice vai ser nada consta. Sendo essa a estrutura que iremos retornar para quem estiver consumindo o serviço, iremos convertê-la então para formato JSON com a função JSON encode, passando como parâmetro o nosso vetor de dados, tá? E imprimindo essa estrutura JSON. Resumindo, nós estamos dizendo aqui nesse serviço que nós temos que receber uma estrutura JSON, vamos capturar um valor chamado documento dentro dessa estrutura JSON, vamos procurar no banco de dados por alguma pessoa cujo CPF seja esse valor, e dependendo se encontra ou não, iremos retornar também em formato JSON um valor chamado situação com o valor procurado ou nada consta. Então, a aplicação que for consumir esse serviço deverá se certificar de que está enviando uma estrutura suportada pelo serviço e depois que será capaz de tratar o que esse serviço retorna. Então, nesse sentido, é muitas vezes importante a escrita de documentação para que outras pessoas responsáveis por outros sistemas saibam como nossos serviços funcionam. Outra questão importante a ser notada nesse contexto da interoperabilidade é que não há interface homem-máquina nesse programa especificamente. O usuário desse programa vai ser um outro sistema, um outro programa de computador, e não um humano. Estando o serviço web publicado, ele pode então ser consumido. Então, aqui em meio ao código-fonte da aplicação de gestão do pronto atendimento, vamos consumir esse serviço no momento de cadastro de um paciente. Essa inserção do paciente no sistema está sendo feita aqui no programa paciente em search.php. Então, vamos procurar o momento em que a inserção foi realizada com sucesso, e nesse ponto iremos consumir o serviço para ainda verificar se ele está sendo procurado pela polícia ou não. Então, quando formos consumir um serviço web, precisamos saber duas coisas: onde ele está localizado e também qual é o formato de dados de entrada e de saída desse serviço. Então, eu vou guardar aqui a URL de acesso. Como os dois sistemas estão na mesma máquina aqui, eu sei que o endereço de acesso do serviço vai ser em localhost, porque é a minha própria máquina, e eu sei que também está na porta 82, e eu também sei que o nome do programa é procurado _ws.php.
Também sei que a estrutura de dado esperada como entrada pelo serviço precisa ter um índice documento, que vai receber algum valor. Esse valor vai ser o CPF, que eu sei que aqui no contexto da inserção de novo paciente no pronto atendimento, está na variável de requisição, no índice documento. Vamos converter essa estrutura de dado para o formato JSON, com a função JSON encode, passando como parâmetro esse vetor de dados. E agora temos aqui as duas informações cruciais para consumirmos o serviço publicado: onde ele está localizado e uma estrutura de dado no formato e com os dados que são requisitados pelo serviço para que ele retorne uma resposta esperada. Vamos então realizar uma requisição HTTP para o serviço. Com a função curl init, passando como parâmetro a URL disponibilizada para acesso ao serviço. Esse objeto curl tem algumas opções que podemos atribuir com a função curl setOpt, que recebe como parâmetro o objeto curl até as opções, uma constante que revela a opção a ser atribuída, nesse caso aqui curl opt post fields, e o valor sendo atribuído à opção, que no caso aqui é a estrutura JSON. Aqui faltou um T de opt. E temos ainda mais duas opções a serem atribuídas. Uma delas é o HTTP header, indicando o tipo de conteúdo sendo enviado. Então aqui nós vamos colocar um vetor com um único valor dentro dele, content type application /JSON. E a outra é habilitando a opção Return Transfer, para que recebamos o resultado da requisição com sucesso. Um valor true. Vamos então executar a nossa requisição HTTP com a função curl exec, passando como parâmetro o objeto curl, que representa a requisição, e vamos colocar o resultado, o retorno dessa requisição, na variável resposta. Na verdade, vamos chamar esta variável de JSON, porque a resposta da requisição já vem no formato JSON. Em seguida, precisaremos converter essa estrutura JSON em um vetor, e para isso utilizamos a função JSON decode, passando como parâmetro a estrutura JSON e true, porque nós queremos que seja retornado como um vetor. De acordo com a descrição do serviço, nós sabemos que nesse vetor, no índice situação, nós temos a situação do indivíduo, ou seja, procurado pela polícia ou se nada consta. E nós vamos declarar uma variável situação justamente para colocarmos esse valor. A partir desse momento, podemos utilizar a situação do indivíduo na lógica do nosso programa. E o que vamos fazer é justamente verificar se a situação é procurado, e se for, nós vamos mostrar uma mensagem na tela para o usuário, na forma de um alerta. Salvamos
e podemos experimentar o comportamento da aplicação nesse momento. Voltando aqui no sistema da polícia, vamos copiar aqui na memória o suposto CPF de alguém que é procurado e vamos, no sistema de gestão do pronto atendimento, realizar um atendimento para uma pessoa que não é procurada. Então vamos alterar esses 5 aqui do CPF para 6. Vamos colocar aqui o nome Joãozinho 10. Uma data de nascimento qualquer, um e-mail, um telefone, moradia e confirmar. Não deve mostrar nenhum aviso porque essa pessoa não é procurada pela polícia, foi inserido com sucesso. Agora vamos realizar com o CPF de uma pessoa que é procurada pela polícia. Então, Joãozinho 40. Vamos colocar aqui uma data de nascimento qualquer, e-mail, uma moradia e confirmar. O sistema deve mostrar uma mensagem, aqui está, cuidado, paciente procurado pela polícia. Ok, inserido com sucesso. E temos aqui então o comportamento de 2 sistemas interoperabilizados. Recapitulando, nós temos 2 sistemas de informação distintos, eles não compartilham bancos de dados, eles não são integrados nesse sentido, eles são interoperabilizados no sentido de que a funcionalidade disponível em um sistema é disponibilizada para outro sistema. Essa interoperabilização foi realizada através da aplicação de serviços web do tipo REST com a linguagem PHP. Ok, pessoal, então o que temos hoje sobre a interoperabilização de sistemas com serviços web tipo REST na linguagem PHP era este exemplo. Quaisquer dúvidas, estou à disposição no mural da disciplina ou no endereço de e-mail. Um forte abraço a todos.